Olá, meu nome é Roberto e esse é o Primeiro Contato. E no vídeo de hoje eu vou fazer as minhas primeiras impressões da nova série da HBO Max, Made for Love. Infelizmente ainda não temos a HBO Max por aqui, ela tá planejada para chegar no Brasil, na América Latina pelo menos, lá pro meio do ano. Então vamos lá, começando do começo, para quem não sabe nada sobre Made for Love. É uma série baseada no livro homônimo de Alyssa Nutting. Eu não li o livro, a única coisa que eu sei é sobre a série, que já liberou 3 episódios na sua primeira semana, e eu vou falar sobre eles aqui. É claro que quando acabar a série, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer uma crítica da temporada inteira. Então, do que fala Made for Love? Ela é uma série que se passa em um futuro não distante, mas também não definido, onde esse magnata chamado Byron Gogol, é uma piada com o Google, criou uma tecnologia capaz de unir a consciência dos casais e transformá-las em uma coisa só. A tecnologia envolve um chip que é implantado no casal e por conta disso eles conseguem ver, ouvir e falar as mesmas coisas. O problema é que esse Byron Gogol, o criador da tecnologia, ele é meio psicopata e ele tem uma namorada chamada Hazel Green. Essa namorada dele já tá com ele há um bom tempo, já tá com ele ali há uns 10 anos. Só que o problema é que eles estão claramente numa relação tóxica, mas ao mesmo tempo que ela não tá confortável ali, ela também não quer ir embora. É uma coisa que a série vai trabalhar no futuro, então por enquanto eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque eles também não abordaram isso o suficiente. O que faz a trama começar é que o Byron Gogol confia tanto nessa tecnologia que ele decide se transformar numa cobaia, e aí ele promete pra toda a imprensa que ele e a namorada dele vão ser o casal, o teste número 1. Mas a namorada dele não tá nem um pouco confortável com isso e ela acaba fugindo, mas o problema é que ela não consegue desaparecer pra ele. E aí você descobre que na verdade ele tem essa facilidade pra encontrar ela, porque sem a sua autorização ele já implantou o chip dela e tá usando a namorada como teste. Gogoltech's newest endeavor is a chip implanted into couples' brains to merge their thoughts. Our minds will be one. E aí, ao longo dos episódios, a gente vai assistindo a Hazel Green tentando fugir do namorado, mesmo sendo vigiada constantemente. E aí ela vai pedir ajuda de pessoas que ela não imaginava pedir ajuda antes. E também ela acaba se reconectando com a vida antiga que ela tinha, com a família que era super negligente. E aí você vai descobrindo um pouco mais sobre o passado da protagonista, também recebendo informações sobre o relacionamento do casal, por que eles estão ali. Primeira coisa que algumas pessoas vão notar dessa premissa é que já existe um episódio de Black Mirror bem similar a esse, onde um casal é afetado por conta de uma tecnologia que consegue vigiar tudo que um outro membro do casal tá fazendo. Eu não lembro o nome do episódio, eu vou colocar aí um trecho mais ou menos, e eu sei que uma das coisas que as pessoas adoram fazer é sempre comparar qualquer série que envolve o relacionamento do ser humano com tecnologia com Black Mirror. Muitas pessoas fazem isso, tudo é o novo Black Mirror, tudo é o novo Stranger Things, mas se você falar que Made for Love é meio que um Black Mirror, dessa vez faz sentido. Então a primeira coisa a me chamar a atenção aqui nessa série foi o elenco, porque mesmo a série tendo essa premissa meio Black Mirror, ela também é bastante comédia, ela traz muito humor negro. Eu vou falar do tom daqui a pouco. Falando aqui primeiro do elenco, a Hazel Green, que é a protagonista, ela é interpretada pela Kristen Milioti, que é uma atriz que eu adoro, a maioria das pessoas provavelmente conhece ela de How I Met Your Mother, mas se você também gosta de ficção científica e você assistiu no ano passado o filme Palm Springs, você viu que ela estava nele e ela estava excelente. Também era um filme de comédia misturado com ficção científica, era aquela brincadeira com o feitiço do tempo, o filme do Bill Murray, tem uma coisa de loop temporal. E o filme também tem o Andy Samberg no elenco, então é total comédia misturado com ficção científica. Ótimo filme, e no momento que eu vi que ela estava confirmada nessa série, a primeira coisa que eu lembrei foi desse filme, então eu imaginei que seria uma coisa mais nesse tom, né? Uma comédia bem mais leve, onde a ficção científica fica meio ali em segundo plano. Mas aqui não, aqui a ficção científica é muito mais forte, ele tem um drama, ele tem a comédia, mas a comédia não é tão proeminente quanto eu imaginava. Mas vou continuar aqui com o elenco, daqui a pouco eu falo sobre o tom da série e outras coisas sobre ela. Interpretando o namorado dela, o Byron Gogol, a gente tem aqui o Billy Magnussen, eu sempre tenho dificuldade pra falar o nome dele, é um ator que cresceu bastante nos últimos anos, ele fez alguns filmes tipo Ingrid Goes West, eu não lembro o nome desse filme em português. Ele é um ator que no começo ele sempre fazia
meio que uns papéis caricatos. E aí, do nada, nos últimos anos aí, nos últimos 2, 3 anos, ele começou a receber papéis maiores, até papéis dramáticos. E aqui ele consegue equilibrar muito bem uma comédia, mais ele sendo um cara meio bobão, meio imaturo, mas também equilibrando com um personagem mais assustador, esse namorado mais abusivo, essa pessoa intimidadora. Tem umas cenas de tensão com ele que funcionam muito bem. E quando ele também tenta fazer comédia, funciona muito bem também. Em questão de deixar bem definido aí quem é o protagonista e o antagonista da série, a série fez um ótimo trabalho ali em pegar esses dois, porque a Kristen Milioti consegue ser dramática e cômica ao mesmo tempo, e ela é super carismática, tanto que não botaram ela pra ser a mãe How I Met Your Mother à toa. Tem outros nomes menos conhecidos no elenco também, mas tem um que eu tenho que mencionar aqui rapidamente, que pra quem gosta de seriado sitcom da década de 90... por algum motivo, o Ray Romano tá nessa série, ele fez Everybody Loves Raymond. E assim, eu não imaginava ver ele aqui, porque ele sempre faz... assim, nos últimos anos ele tem feito também os papéis mais dramáticos, tipo naquele Doentes de Amor, eu acho, Love Sick. Ele fez o pai naquele filme. Mas eu sempre vejo ele como Raymond, com aquela voz nasalada, sempre falando meio deprimido, assim, pra baixo. Então eu fiquei bem surpreso em ver ele aqui, ainda mais que ele interpreta o pai sumido, negligente, que já tá ali sem a esposa e agora se relaciona com uma boneca inflável. É uma coisa que eu achei completamente aleatória. Eu sei que é uma série de comédia, mas eu não imaginei ver o Ray Romano nesse papel. Agora eu vou falar daquela coisa que talvez mais divida os espectadores, que é o tom da série. Essa série procura um equilíbrio entre o humor negro, um humor mais sarcástico, mais depreciativo, com essa ficção científica, essa distopia meio Black Mirror, meio além da imaginação. Eu entendo onde eles querem chegar com isso e eu acho que funciona bastante no primeiro episódio, porque no primeiro episódio, quando eles vão construindo o universo, também tem no terceiro, eu acho que é o terceiro episódio, quando eles fazem num formato de entrevista, como fazem num formato de documentário. Fica bem engraçado nesse episódio ver o ator, o Magnussen, tentando ser carismático e charmoso, quando na verdade, na entrevista o tempo todo, ele parece super creepy, super perturbador. Eu acho que a série tenta equilibrar esses dois pontos, mas em alguns momentos ela deixa a bola cair, porque essa premissa traz debates mais frágeis ali sobre relacionamento. Então a série tem que ser bem inteligente na hora de fazer piada com isso. É claro que dá pra fazer humor com isso, tem muitas séries que conseguem fazer humor com isso, mas se você não souber fazer, acaba saindo uma coisa meio de mau gosto. E eu acho que em alguns momentos a série tropeça porque ela coloca uma piada depois de um momento super tenso que deveria ser levado mais a sério. E aí quando você tem uma conversa, às vezes tem um diálogo entre a personagem da Milioti e o personagem do Magnussen, e eles estão conversando ali e você fica super sério, você tá quieto. E aí alguém fala uma coisa no final e você fica na dúvida, tipo, isso era pra ser uma piada? Together, we will become a singular living God. I want it out, and I want a divorce. Parece que a série não tem confiança o suficiente na parte cômica dela. As únicas cenas cômicas que funcionam são aquelas em que a cena inteira é do início ao fim uma piada. Como, por exemplo, tem, acho que no segundo episódio, quando o Ray Romano... Eu tô falando o nome dos atores porque... Eu vou falar mais o nome dos atores porque a série começou agora, eu ainda não vou decorar o nome dos personagens, então eu falo o nome dos atores. O Ray Romano, que faz o pai da protagonista, ele tenta arranjar dinheiro pra ajudar ela, mas aí ele acaba indo parar nesse bar e ele vai participar dessa competição. Eu não vou falar o que é, porque é bem engraçado essa cena. Esse momento inteiro da série, todo esse pedaço da série é cômico do início ao fim e funciona muito bem. Mas depois, no final desse mesmo episódio, você vê que tem uma reviravolta que ela deveria ser levada mais a sério. Completamente o episódio quebra todo o ritmo, todo o tom ali cômico que ele tava seguindo, pra dar valor pra aquela cena dramática. Ao mesmo tempo isso é bom, porque eles sabem levar a sério as partes que é pra levar a sério, mas parece que quando eles tentam voltar pra comédia, eles não conseguem. Então essa é a minha maior questão com o humor da série. Ainda saíram só 3 episódios, talvez melhore o ritmo no futuro. O terceiro episódio eu achei que foi o melhor até agora, então talvez na progressão aí fique bem melhor. Mas até agora, com certeza, alguns espectadores ou uma parte do público vai achar um pouco desconfortável a forma que a série tenta alternar cenas perturbadoras com humor negro, sendo que não tem metade da inteligência de um filme como o do Yorgos Lanthimos, por exemplo, A Favorita ou O Lagosta, que é um filme que ele
basicamente, ele não tenta alternar entre o humor negro e as sequências mais perturbadoras. Ele transforma as sequências perturbadoras no humor negro e tudo é uma coisa só, é uma mescla só. Se a série tivesse seguido esse tom, acho que funcionaria melhor. Mas é aquilo, né? Humor é subjetivo, e então eu não vou avaliar uma série porque algumas cenas eu não ri. Como eu disse, questão de rir ou chorar é subjetivo, mas tem também um problema estrutural nessa série que me incomodou um pouco, que é essa coisa que tem se tornado cada vez mais popular, mas infelizmente tem se tornado também cada vez menos justificada, que é narrar os eventos da história numa forma não linear. Eu entendo quando funciona isso no Westworld ou uma outra série, mas ultimamente o pessoal tá usando isso muito como muleta narrativa, tá chegando a incomodar um pouco. E essa série aqui eu não vejo necessidade nenhuma pra você contar a história de uma forma não linear. Eu entendo que eles querem fazer algumas revelações, mas o que acontece é que essa revelação ela é interessante, porque no momento que você entrega essa revelação, o resto da série não tenta se apropriar desse formato. Ele só alterna entre os momentos da personagem dentro da casa lá, da mansão dele, que é uma... Eu não mencionei isso, ele tem uma mansão que ela meio que funciona como uma mansão holográfica. Ela é muito interessante, que ela fica localizada no deserto. Ninguém sabe onde ela fica, na verdade. Você tem que ser vendado para chegar até lá. E quando você chega lá, ela é uma casa toda tecnológica. Qualquer coisa que você imaginar, ele consegue fazer ali, através da programação que ele tem. Ele realmente entende muito de tecnologia. Então ele é bem excêntrico mesmo. Essa parte da criação de mundo da série é muito boa. Mas a forma que eles tentam contar a história, alternando entre a vida do casal dentro dessa casa tecnológica e depois pulando na linha temporal pro presente, com ela tentando fugir dele, parece mais um chamariz narrativo do que uma decisão que realmente afeta o enredo de alguma maneira construtiva. Daria pra você contar isso numa linha cronológica, facilmente seria tão interessante quanto. E aí também entra aquela coisa que eu falei sobre o tom. O humor negro é uma coisa que funciona em pequenas doses. Quando você coloca muita piada irreverente de humor subversivo em seguida, chega uma hora que você já tá meio calejado e você não se importa tanto assim quando chega uma nova piada. Então, de novo, né, uma coisa subjetiva. Então eu acho que essa série talvez funcionasse melhor se fosse menos episódios, talvez. Até agora, até o momento, eu acho que ela funcionaria perfeitamente no formato de longa-metragem. Principalmente por conta desse equilíbrio de humor com drama e terror, que é interessante à primeira vista, mas depois de um tempo você já tá acostumado. E aí você não sabe se você deveria focar em um ou no outro, porque em momento nenhum a série abraça todos ao mesmo tempo. Mas ainda assim eu acho que essa é uma série com conceito criativo. É claro que a gente já viu esse conceito antes. Essa é uma série bem promissora, eu quero saber o que vai acontecer. Eu vou seguir em frente pelo elenco, pela premissa e porque, por mais que eu acho que a narrativa seja estruturada de um jeito que eu não gosto muito, ela é interessante o suficiente pra me fazer ficar intrigado com o que pode vir. He's watching us right now for a chip that he implanted in my brain. E é isso, essas foram as minhas primeiras impressões sobre Made for Love. Já saíram 3 episódios, toda semana agora vai sair um novo, até completar a temporada de 10. Infelizmente ainda não temos a HBO Max no Brasil, mas quando ela chegar eu acho que essa é uma série interessante. Vale a pena você visitar porque a gente tá precisando de mais séries de ficção científica pra gente assistir semanalmente e debater e criar teorias e tal. Eu não tô vendo ainda muita gente falando porque, né, não chegou no Brasil, mas eu acho que ela seria bem interessante se ela chegasse aqui, se a gente tivesse uma segunda temporada, pra continuar debatendo e teorizando em cima dela. E é isso, deixa aí nos comentários se você ficou interessado nessa série, se você já está assistindo essa série, e também se você quiser que eu fale de outras séries que infelizmente ainda não chegaram no Brasil, mas são promissoras. E é claro que para você continuar tendo conteúdo de ficção científica, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder as atualizações, segue as redes sociais e até a próxima. Tchau!